Rodrigues, né? Obrigado. Eu agradeço demais o convite do Clube de Engenharia, das entidades que estão participando como organizadoras desse evento, essa oportunidade de conversar com vocês e também fazer aí algo que pudesse parecer o lançamento do livro, do meu último livro, aqui no Rio de Janeiro. Aliás, por uma cortesia da CPRM, que foi uma das entidades que me apoiaram muito na produção desse livro, trouxe aí, a CPRM trouxe uns 20 exemplares que poderão ser distribuídos aí graciosamente aos participantes. Eu não sei como cortar esse barbante aí. Você vê para mim um jeito de... Por favor. Bom, tanto o livro, né, como essa... Não é bem palestra que eu fazia, eu peguei alguns tópicos mais conceituais que eu acho muito importante que a gente tenha em consideração. Não pelo que eu falo sobre eles, mas porque cada um representa no nosso trabalho. O Celso, na sua explanação aqui, deu um toque, né, na importância da questão das medidas preventivas. Se vocês perceberem, tanto nos eventos que estão acontecendo em São Paulo, como nesse próprio evento, basicamente, nós escutamos um belo relatório de atividades sobre medidas emergenciais, né? Eu espero que, né, nós estejamos muito melhor preparados do ponto de vista de ações emergenciais este ano do que nos anos que nos antecederam com grandes tragédias, né? Agora, é trágico, né, é absurdo, mas as nossas cidades, no que se refere a enchentes urbanas e deslizamentos, continuam a crescer, cometendo os mesmos erros básicos que estão na origem causal desses fenômenos. Nós estamos tratando emergencialmente de situações instaladas, né, e as cidades continuam a crescer, reproduzindo as mesmas causas, reproduzindo a sucessiva instalação de novas situações de risco. Nós temos todo um passivo geotécnico enorme de erros cometidos já instalados. Se nós não tivermos a tranquilidade, né, que em termos de gestão nós paramos de errar, vai ser impossível administrar esse passivo. Ele já é muito grande, né, mas ele vai continuará a crescer. Uma questão também Bom, eu vou passar os slides, que eu acho melhor aqui, na sequência dos slides, fazer esses comentários, né? Primeira questão aí que é muito cara a nós todos, né? Mas não é cara à administração pública, que está muito longe da compreensão mais técnica dos problemas que nós enfrentamos, né? Sempre há uma proposta de solução, ela tem que partir de um perfeito diagnóstico. E um diagnóstico de todas as facetas que estão por trás de um problema criado. Sejam as facetas mais técnicas, mais tecnológicas, né, de cunho científico, sejam as facetas sociais, econômicas, políticas, de administração pública. Infelizmente, né, quer dizer, na maior parte das vezes, as nossas administrações públicas não estão trabalhando com esse diagnóstico. Ou seja, quer dizer, se você não trata uma doença nas suas causas, você vai ficar dependente do melhoral ou da cibalena para o resto da vida e a doença progredindo no seu organismo. É o que está acontecendo. Então, essa questão que eu estava colocando para vocês. Essa é liminar, é elementar, né? Quer dizer, parar de errar. Se nós não conseguirmos, e aí nós técnicos, além do nosso aporte tecnológico, do nosso aporte técnico em produzir ferramentas para soluções de problema, nós também temos que ter uma abordagem política. Política com P maiúsculo, né? Se nós não fazemos essa cobrança e não constrangemos nossas autoridades públicas para que, paralelamente às medidas emergenciais, sejam tomadas as decisões de caráter preventivo e corretivo do passivo geotécnico já instalado, né,
Quem vai fazer isso na sociedade? Nós conseguimos, a partir das tragédias aí que sucederam, iniciando aí, com início em Santa Catarina, nos anos passados, toda a movimentação que nós fizemos, as entidades técnicas, o meio técnico, gerou essa condição hoje de estarmos muito melhores do ponto de vista de conteúdo tecnológico que nos anos anteriores. E gerou essa possibilidade de governos estaduais e o governo federal, especialmente, né, aportarem mais recursos e apoiarem mais as nossas instituições. E até criarem-se novas instituições. O exemplo da CPRM é um exemplo cristalino nisso, né? Quer dizer, uma companhia que tinha uma dificuldade cultural tremenda internamente a trabalhar com geologia de engenharia, hoje, por força das circunstâncias, está com 50 profissionais, e eu os conheço, né, de altíssimo nível trabalhando nesse setor. Então, são ganhos muito grandes que nós conseguimos com aquela nossa movimentação, que foi uma movimentação política, vários de nós na imprensa, vários eventos, né? E isso nós temos que fazer agora em cima da necessidade da implementação das medidas preventivas e corretivas, e não só as emergenciais. Vamos um pouquinho. Nós temos, do ponto de vista emergencial, nós temos dado uma carga muito grande a deslizamento, como não poderia deixar de ser. São os eventos com maior letalidade, capacidade de morte, né? Agora, as enchentes estão ocorrendo no nosso país e estão crescendo, né, assustadoramente. Quer dizer, as médias e grandes cidades brasileiras hoje estão numa situação trágica frente à questão das enchentes. E crescente, e de forma crescente, porque elas estão se reproduzindo, praticando os mesmos erros que estão na origem causal dessas enchentes. Então, aí é São Paulo, com gente conhecidas, são enchentes dentro de bairros que a gente não percebe, não são aquelas enchentes fantásticas que só interrompem em trânsito, mas destroem 40 anos aí de acúmulo de um patrimôniozinho de uma família, com barro e água do poder mais forte em termos de contaminação, né? Rio de Janeiro, Blumenau, Salvador, Belo Horizonte, Ponte Nova, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, e Brasília agora não está nos deixando sozinhos, né? Quer dizer, Brasília, esses dias passados, também entrou aí no rol das cidades aí. Bom, e no questão das enchentes, há uma equação básica, né? São volumes crescentemente maiores de água indo em tempos sucessivamente menores para um sistema de drenagem que não lhes dá vazão. Se a gente não arrebentar essa equação, nós não vamos resolver. Cada cidade vai ter sua característica própria. São Paulo, por exemplo, tem uma característica de estar já numa situação geomorfológica que dificulta naturalmente o escoamento de suas águas superficiais. O Rio de Janeiro vai ter o problema das chuvas torrenciais em encostas muito próximas de áreas ocupadas urbanamente e a questão das marés. Cada cidade vai ter sua particularidade, mas a chave está ali. Se a gente não reduzir o volume de água e espalhar no tempo o tempo que essas águas chegam ao sistema de drenagem, não há solução do problema. Convencionou-se chamar, né, as medidas de combate a enchentes, agrupar essas medidas em dois grandes sistemas. As medidas estruturais, que são aquelas que atuam nas calhas vazão, no sistema de drenagem, nos rios principais, procurando dotar esses rios de maior capacidade de vazão, né? Em São Paulo são as bilionárias obras de alargamento, aprofundamento da calha do Tietê, do Pinheiros, da Manduateí, e são normalmente de elevado custo e ficam normalmente sob responsabilidade do Estado. E as medidas não estruturais, que não são adotadas, que são aquelas que atuam nas causas das enchentes, né?
Então, são aquelas que procuram dotar a área urbana de uma capacidade maior de retenção de água de chuva. Ao mesmo, no caso da erosão, por exemplo, um dos fatores, né, mais importantes da redução da capacidade de vazão dos rios urbanos é a velocidade com que eles são assoreados por sedimentos provindos de erosão, de entulho, de construção civil, coisas desse tipo. Quer dizer, o combate à erosão seria uma medida não estrutural, mas não se faz. Se faz um bilionário serviço de desassoreamento maluco dos nossos rios. E absurdamente não se combate a erosão. Não se combate o lançamento irregular de entulho de construção civil. Não se combate... se fala muito, mas não se faz isso efetivamente. Então é um acomodamento, me permitam, mas um acomodamento empresarial e administrativo às medidas de maior fôlego estruturais, né, que atuam sobre as consequências e não sobre as causas. Isso aí é um exemplo da cidade de São Paulo, né? Quer dizer, a região metropolitana de São Paulo coincide mais ou menos com a bacia hidrográfica do Alto Tietê. Aí é o contorno da bacia hidrográfica do Alto Tietê, aquela mancha amarela no meio é a nossa bacia sedimentar de São Paulo, que são terrenos muito suaves, topograficamente suaves, do ponto de vista geotécnico dos solos, ótimo para se construir. E tudo que está fora dessa bacia sedimentar é cristalino, com relevos topograficamente mais acidentados da medida que se distanciam da bacia sedimentar. E essa é a história da ocupação. São Paulo, ele no pátio do colégio, aquele rio azul mais ou menos horizontal é o Tietê, o mais à esquerda aqui é o Pinheiros, só para mostrar como é que foi a evolução da cidade, né? Quer dizer, controlada ali por aquela bacia sedimentar, tranquilíssima de se viver, de se construir. Em 1952 começa a transcender a ocupação urbana, a bacia sedimentar, e entra com a mesma tecnologia de construções em áreas suaves e gostosas, né, num relevo acidentado de solos altamente erodíveis. Essa mesma tecnologia vai produzir as condições topográficas da bacia na condição de relevo acidentado através de obras de terraplenagem, sejam pontuais, sejam empresariais, volumosas, né, de grandes dimensões. 62, aí, praticamente nós estamos... Hoje a região metropolitana de São Paulo está praticamente metade, né, ocupando uma região com tecnologias inadequadas, né, e sendo a principal causa do aumento da dimensão, da frequência e da letalidade de suas enchentes, né. Essa é a área urbana, já 3.000 quilômetros quadrados, urbana consolidada e quase consolidada. E aí estão as quatro, daquela questão de identificar as causas, né, as quatro culturas técnicas equivocadas de crescimento urbano. O meu laboratório é a região metropolitana, mas com certeza isso se reproduz nas mais variadas cidades. A impermeabilização, hoje a cidade é um selo impermeável, que, para vocês terem uma ideia, quer dizer, numa floresta, né, 80% da água de chuva é retida e 20% escoa superficialmente. Essa medida de escoamento é aquele famoso coeficiente de escoamento superficial. Em São Paulo, 85% da água que cai escorre superficialmente, não é retida. Quer dizer, não há sistema de drenagem que aguente uma coisa dessa. A canalização de rios e córregos, né? Quer dizer, as nossas cidades são inimigas, ela quer se ver livre das águas o mais rapidamente possível. Então, essa canalização, a canalização de rios e córregos, né, encurta o tempo com que essas águas, e aumenta a velocidade com que essas águas chegam ao rio maior, à drenagem maior, né. Esconde-se as águas, porque essas águas são fétidas, a gente estraga todas essas águas, né. Engenharia de áreas planas, que é você produzir por terraplenagem, expondo solos à erosão, patamares planos para fazer a sua construção. E o espraiamento geográfico. Essa questão do espraiamento geográfico, os ambientalistas ainda não conseguiram perceber. Porque quando a gente fala assim, as nossas cidades precisam ser mais adensadas,
Parece uma agressão ambiental. As nossas cidades brasileiras são muito pouco adensadas. A verticalização é um dos expedientes de adensamento, não é o único. Né? Mas se nós não pensarmos adensamento em cidades como Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, todas essas cidades nossas que são espremidas pela serra junto ao mar, né? Onde que nós vamos levar as nossas cidades? Para dentro das? Porque não há, ou nós vamos em direção à serra, né? Quer dizer, ou fazemos um planejamento que permita o maior adensamento populacional na cidade. Esse espraiamento geográfico aumenta sucessivamente as áreas, quer dizer, impermeabilizadas, os mananciais comprometidos. Isso nós temos que ver com muito carinho para não cair, quer dizer, numa tendência em criminalizar, né, o maior adensamento urbano. Isso é São Paulo, é o selo, né? Essa é a região metropolitana, lá estão os rios aparecendo, esse selo impermeável de quase 3.000 quilômetros quadrados. Né? Recentemente, quer dizer, recrudesceu a malandragem política em se jogar à população a responsabilidade das enchentes por uma eventual falta de educação no lançamento de um lixo na rua. Né? Para vocês terem ideia, o lixo não atrapalha. Né? O lixo, principalmente situações de um bueiro, de uma galeria, onde tem uma necessidade de bombeamento. Mas o lixo é apenas 5% do material de assoreamento que chega às drenagens. 90% é sedimento que vem dos processos erosivos das zonas periféricas da cidade. Mas outros 5% é entulho de construção civil. Né? E aí está um dos maiores shoppings de São Paulo, né, com seus vários bolsões de estacionamento totalmente impermeáveis. Quer dizer, conformando uma área total de perto de 15.000 metros quadrados, totalmente impermeável. Então, qual que é a maior agressão à sociedade? Né? Quer dizer, alguém que, por não ter até um serviço decente de coleta de lixo, joga um saquinho de lixo num córrego, ou um empresário com todo o aporte financeiro e tecnológico que ele tem, que mantém, sabedor que a impermeabilização é um dos fatores responsáveis pelas enchentes, uma área dessa totalmente impermeável, jogando toda a sua água de chuva na cidade. E aí as canalizações escondendo os córregos, as galerias subterrâneas. Olha, com a evolução da cidade, a evolução da vazão máxima do Tietê na região do Cebolão. Nós passamos de 1894, onde na vazão máxima corriam 174 metros cúbicos por segundo, para hoje com 1.350